Enquanto as legiões de Roma conquistavam o mundo conhecido por terra, uma revolução silenciosa e poderosa acontecia nos mares. Uma vasta rede de artérias pulsantes que não transportavam sangue, mas sim grãos, mármore, ouro e ideias. Esta é a história de como os portos romanos transformaram o Mediterrâneo em Mare Nostrum, o nosso mar, e construíram um império que ecoa até hoje. Mais do que simples cais, eles eram o motor da civilização, as veias que alimentavam o coração do mundo. Enquanto as legiões dominavam a terra, era essa rede secreta que, de fato, alimentava o império. Vamos viajar no tempo até o epicentro desta rede. Óstia Antiga, o portão de Roma. Imagine um lugar frenético, onde o destino de 1 milhão de cidadãos romanos era decidido todos os dias. Por aqui passava a vida de Roma. Sem Óstia, a capital do império morreria de fome em questão de semanas. No seu auge, mais de 300 navios podiam atracar aqui diariamente, trazendo 60.000 toneladas de grãos egípcios por ano, o suficiente para fazer pão para toda a cidade. Milhares de trabalhadores corriam pelos armazéns gigantescos, os Rhoria, movendo ânforas e sacos que garantiam a estabilidade do império. Óstia não era apenas um porto. Era a linha de vida de Roma. Sabia que Óstia tinha até um sistema anti-incêndio, com equipes de bombeiros dedicadas? Era uma verdadeira cidade dentro da cidade. Mas Óstia tinha um problema. Era vulnerável a tempestades. Roma, sempre pensando grande, precisava de uma solução definitiva. E essa solução foi Portus, uma das maiores maravilhas da engenharia do mundo antigo. Construído sob as ordens dos imperadores Cláudio e Trajano, Portus não era apenas um porto, era uma declaração de poder. O seu design mais famoso é o incrível basin hexagonal de Trajano. Uma estrutura perfeita que permitia que 200 navios atracassem simultaneamente, protegidos de qualquer tempestade. Imagine guindastes gigantes, movidos por homens em rodas de madeira, levantando cargas que hoje exigiriam máquinas modernas. Um dique de 800 metros de comprimento protegia a entrada, e um farol monumental com mais de 100 metros de altura guiava os marinheiros em segurança. Roma não construía apenas portos. Construía cidades flutuantes de pura eficiência. Mas de onde vinha a maior parte da riqueza e principalmente do alimento? A resposta está no sul, em Alexandria, o celeiro do império. Este porto egípcio, lar do lendário farol, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, era a joia da coroa da rede comercial romana. Era daqui que saíam as frotas de grãos, uma viagem de 30 dias que garantia a paz e a estabilidade em Roma através da política do pão e circo. Mas a troca era de mão dupla. Enquanto Alexandria exportava grãos, importava o luxo de Roma, ouro, mármore para suas construções e o poder romano em forma de legionários e administradores. Alexandria não era apenas uma fonte de alimento, era um centro cosmopolita de cultura, conhecimento e comércio, conectando Roma não só ao Egito, mas a todo o Oriente. Essa teia de conexões não se limitava a Óstia e Alexandria. Cada porto no Mediterrâneo era um elo vital em uma corrente inquebrável. Cartago, na África, renascida das cinzas, tornou-se um centro de redistribuição para os produtos africanos. Massília, a moderna Marsella, era a porta de entrada para as ricas províncias da Gália. Antioquia, na Síria, conectava o império às rotas da seda e das especiarias do Extremo Oriente. E Gades, a atual Cádiz, na Espanha, enviava prata, chumbo e o famoso garum, um molho de peixe que era a paixão dos romanos. Juntos, esses portos formaram o primeiro sistema verdadeiramente globalizado da história. Um mercado comum que unia 3 continentes sob uma única administração, uma única moeda e uma única lei. Como você organizaria o abastecimento de Roma se estivesse no comando? O sucesso desta rede dependia de uma tecnologia surpreendentemente avançada. Os engenheiros romanos eram mestres na construção de cais e quebra-mares, usando um concreto hidráulico que endurecia debaixo d'água, uma inovação que ainda hoje impressiona. Seus armazéns, os Rhoria, eram projetados para serem à prova de ruidores e incêndios, com pisos elevados e paredes grossas. Os guindastes, movidos por esteiras humanas,
permitiam carregar e descarregar navios com uma eficiência inédita. E os faróis, equipados com espelhos polidos para refletir a luz a quilômetros de distância, tornaram a navegação noturna muito mais segura. Eles não apenas construíram portos, eles inventaram a logística global, como a conhecemos. Um porto romano e um porto moderno têm mais semelhanças do que imaginamos. O que aconteceu quando essa magnífica rede entrou em colapso? Quando os portos romanos silenciaram, as rotas comerciais se fragmentaram, as cidades encolheram e a economia mergulhou em uma era de subsistência. O fim dos portos romanos não foi apenas o fim de uma infraestrutura, foi o início da Idade Média, mas o seu legado perdura. Muitos portos modernos, como Marselha e Cádiz, foram construídos sobre as ruínas de seus predecessores romanos. As leis que governavam o comércio marítimo romano influenciaram o direito marítimo internacional. E hoje, a arqueologia subaquática continua a descobrir naufrágios romanos, cápsulas do tempo que nos revelam os segredos do seu incrível sistema comercial. Desde a engenharia monumental de Portos até a corrente de grãos de Alexandria, os portos romanos foram muito mais do que estruturas de pedra e concreto. Eles foram o coração pulsante do império, as artérias que transportavam a vida, a riqueza e o poder que sustentaram Roma por séculos. A questão final permanece. Foi o exército com suas legiões ou a marinha mercante com seus portos que verdadeiramente sustentou o Império Romano? Qual porto você acha que foi o mais importante para o sucesso de Roma? Deixe sua opinião nos comentários. Se gostou desta viagem pela história, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nossas próximas aventuras. Obrigado por assistir.